Tendo as cores do arco-íris como símbolo, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais ganharam as ruas do mundo inteiro a partir dos anos 70. As manifestações pacíficas e bem-humoradas contra a discriminação por orientação sexual conquistaram espaço e se transformaram em eventos que reúnem multidões. As paradas do orgulho gay conseguiram abrir caminho para a discussão sobre questões como visibilidade social e cidadania. Mas a verdadeira luta pelo reconhecimento dos direitos LGBT é travada nos tribunais e também no âmbito legislativo. No Brasil, as principais conquistas aconteceram nas 2 últimas décadas. Um marco nessa trajetória foi a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, em 2011, equiparando a união homossexual à heterossexual. Na prática, os ministros reconheceram que a união estável de um casal gay configura uma família, com os mesmos direitos de um casal heterossexual, como a adoção de filhos, a pensão por morte do cônjuge, a inclusão na declaração do imposto de renda, a inclusão no plano de saúde e a herança. O tema em questão hoje é a visibilidade LGBT. E os nossos convidados são a Carol Ferreira, que é conselheira estadual de políticas públicas LGBT do Governo do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Grupo da Diversidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O Antônio Pinheiro, que é mestre em educação pela UERJ, professor da Rede Estadual de Ensino e da FAETEC. E o Marcelo Prata, que é mestre em Serviço Social e assistente social do CDDH de Petrópolis, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. A primeira pergunta para a Carol. Vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo, aí das conquistas, da trajetória dessa luta pelos direitos, né, pela igualdade de direitos. Começando lá em 2008, com a conquista do direito da mudança de sexo, da cirurgia no SUS, até 2013. Para mim é muito bacana estar falando sobre essa questão desde 2008, da luta da conquista e a visibilidade da população de transexuais do estado do Rio de Janeiro e a vitória ter conquistado um espaço dentro do SUS, uma portaria que estabelecesse a necessidade do processo transexualizador. Entendendo que hoje a conquista ela foi muito grande e que só tem um hospital no estado do Rio de Janeiro, que é o Hospital Perdenestro, que faz o processo de mudança de sexo. Lembrando também que, através dessa conquista, toda a conquista também se tem um pouco de dificuldade para acessá-la. Tem que ter um acompanhamento médico de, no mínimo, 2 anos, de acompanhamento psicológico, de assistente social, uma equipe intermudisciplinar para, sim, então, conseguir a cirurgia. Hoje, a grande dificuldade é que somente só poderão inserir-se novas pessoas no processo transexualizador em 2022. Nossa, a lista de espera, então, é muito grande, Muito grande. Vamos falar das outras conquistas, né? Hoje já é possível declarar o companheiro no imposto de renda, temos a questão da pensão do INSS, né? Do casamento civil gay, né? Vamos falar um pouquinho? Quem pode falar? Bom, eu acho assim, na verdade, essa luta dos direitos da população LGBT, ela começa logo assim na abertura da democracia no país, depois do golpe militar que acabou, e aí, na década de 80, com os grupos que foram se formando, mas já se tinham iniciativas, jornais impressos, né? E ela ganha mais força na década, no iníciozinho, assim, com o surgimento da AIDS, né? A gente não pode deixar de dizer, não sei se o Antônio e a Carol concordam, que a AIDS foi um marco até mesmo para tirar o movimento meio que do armário e vamos lutar por direitos, né? E aí começa toda a discussão em cima da questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque às vezes o companheiro falecia da doença e a outra parte acabava ficando sem direito a nada. Então às vezes eram casais que estavam juntos há muitos anos e a família acabava meio que tomando posse dos bens do falecido. Também destaco assim, hoje, por exemplo, aqui na cidade, que a gente está montando essa caravana de direitos LGBT, a gente percebe que
a população mais idosa na cidade é que está aderindo ao movimento. Isso foi muito interessante ontem que a gente fez uma encenação na rua e a gente via essa questão dos idosos, né, que também tem uma questão hoje em dia que a gente está tentando ver, é a questão da população LGBT idosa, né, que acaba ficando muitas vezes sozinha, e como é que é isso, como é que a gente vai começar a trabalhar essa questão. Tem outro direito também, que é o direito ao nome, o uso do nome social, né? Assim, em julho de 2011, o governador do estado do Rio de Janeiro baixou a portaria que dispõe sobre o uso do nome social por travestis e transexuais em todos os órgãos do governo do estado do Rio, através da Secretaria de Educação, Serviço Social, Psicologia, todo o âmbito estadual da rede privada também tem o uso do nome social. Agora, apesar de todas essas conquistas, falta a principal, que é a criminalização da homofobia, né? Como é que está a tramitação do projeto de lei, que está tramitando, na verdade, desde 2006, né? Já foi aprovado pela Câmara, mas falta pelo Senado, né? A PLC 122, que é a lei que pretende penalizar os crimes de homofobia em todo o nosso estado do Rio de Janeiro e também outros estados que fazem parte desse Brasil, é que foi embargada pela comissão lá na hora da votação. Ela foi aprovada e, porém, quando chegou lá na instância maior, eles decidiram que não, que tinha que ser revisto, que homofobia para eles ainda não estava muito claro que era homofobia. Embora nós temos hoje uns dados muitos, enormes, de crimes cometidos por ódio e intolerância contra a pessoa LGBT, né? Só para ter uma noção, enquanto nós estamos aqui no programa, tem um jovem LGBT sendo assassinado, vítima de homofobia. Uhum. Vamos só fazer uma correçãozinha rapidinho, que essa lei, na verdade, é para o país inteiro, né? Perdão. Qual é a importância de que essa lei, que esse projeto de lei seja aprovado? A importância que esse projeto de lei seja aprovado é que ele vai a gente vai tentar minimizar esses casos de homofobia que vão parar na justiça ou nas delegacias e não tem andamento, né? Porque às vezes, ou então que a pessoa também não vai porque ela sabe que não vai para frente, porque às vezes vai pegar um delegado que não vai registrar. Eu já atendi muito caso. E falta o respaldo da lei, né? Falta o respaldo da lei, né? Eu não sei se infelizmente ou felizmente a gente vive num país que precisa da lei estar interferindo em todas as questões, né? E se equiparar ao racismo, né, torna um crime inafiançável, né? Inafiançável, justamente. Né? E aí, de repente, com essa lei da homofobia, a gente consegue também intervir em outros espaços que a gente não consegue, por exemplo, na educação, né? Na saúde, que a gente ainda tem uma briga longa, que a gente vai... Às vezes a gente tem que ir com a pessoa que a gente atende, eu enquanto assistente social, no hospital, que é para ela poder ser atendida ou acolhida, né? Eu já trabalhei também com a questão das transexuais, das travestis, que às vezes o silicone desce para as pernas ou alguma coisa do gênero, e a gente tinha que ir no hospital para sensibilizar o médico que aquilo ali é tão importante quanto uma pessoa que está com outro tipo de doença, né? E que tem que ser feito na hora, não pode deixar mais dia por causa de necrosa. Então, a partir da lei sendo aprovada, a gente pode também, inclusive, diminuir a questão da violência doméstica. Porque aí você começa a poder divulgar em vários espaços trabalhos, iniciativas para minimizar o preconceito. Né? Porque eu sempre falo que a violência doméstica que é a porta de entrada da população LGBT nas vulnerabilidades sociais, nos assassinatos, ou tentativas, ou até... concreto, o suicídio, né? O bullying escolar. Então, eu acho que essa questão da lei se faz importante por causa disso. Nós vamos falar um pouquinho mais de educação no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo. Em Questão volta em instantes. Até já!
Em Questão está de volta com o tema A Visibilidade LGBT. E os nossos convidados são a Carol Ferreira, que é conselheira estadual de políticas públicas LGBT do Governo do Estado e presidente do Grupo de Diversidade de São João do Meriti, na Baixada Fluminense, o Antônio Pinheiro, que é mestre em Educação pela UERJ, professor da Rede Estadual de Ensino e da FAETEC, e o Marcelo Prata, que é mestre em Serviço Social e assistente social do CDDH aqui de Petrópolis, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Vamos falar um pouquinho com o Antônio sobre educação, né? Como é que está essa questão, está sendo trabalhada? Como é que a diversidade está sendo trabalhada nas escolas? E os professores estão preparados para lidar com essa realidade? Essa discussão da diversidade de expressão e orientação sexual na escola ainda se tem ainda uma certa dificuldade de trazer esse tema para dentro da escola, né? Até porque há pouco tempo o Brasil perdeu uma grande oportunidade de ter esse assunto dentro do seu currículo oficial, né? Foi quando a nossa presidente, né, proibiu a distribuição do que foi denominado de kit gay, que na realidade seria um material pedagógico que você teria acesso, né, a vídeos, a textos para trabalhar dentro da escola. Sendo que se falar de sexo na escola já é muito complicado. Você imagina quando você fala de um processo que é fora de uma norma, né? Então, assim, o que se começa a falar é entender o que é essa discriminação, entender o que é homofobia. Você tem que voltar um pouco atrás e perceber, porque assim, falar de homofobia, falar de sexualidade não é uma coisa nova. Falar de gay, de lésbica, isso existe na humanidade já há muito tempo. Mas tem que entender que há muito pouco tempo atrás, menos de 80 anos, ou 81 anos e pouco, a mulher não podia votar no Brasil. Então, assim, houve uma questão de luta de direito. O que eu sempre coloco, né, para as alunas e para os alunos, que é entender que é a questão do direito, né? Então, assim, se há 80 anos atrás a mulher ainda não podia votar, houve uma luta, né, para que hoje em dia, quem está aqui hoje possa ter seu direito a voto. Não muito tempo atrás, uma relação interracial num programa, numa novela de televisão, era proibido. Era proibido uma atriz branca ou negra namorar um branco ou negro. Então, vocês não podiam ter um final feliz. O que se remete hoje a essa questão também do beijo gay. Então, é tudo uma questão de educação. Então, é importante essa discussão dentro da escola. Agora, claro, existe a questão do preconceito, de não se querer trazer essa discussão, de não entender que nós vivemos num mundo em que não somos todos iguais, né? Nós somos diferentes e temos que conviver com essa diferença. E o que me preocupa muito é quando se entra com a questão da religião para dentro da escola. Que aí é uma forma de que querem que você viva, que você se comporte dentro de um padrão. E eles não abrem nenhuma possibilidade de que você conviva de uma outra forma, que não seja a que é colocada pela sociedade, né? Que você tem que ser homem, você tem que ser macho, você tem que ser hétero e tem que ser cristão. Uhum. Como é que você sente o clima nas escolas e também nas universidades em relação à tolerância? Houve algum avanço ou não? Ainda há muita intolerância? Eu não gosto muito dessa palavra de intolerância, porque eu não quero que ninguém me tolere. Né? Na realidade, eu quero que as pessoas tenham o respeito pelo Antônio. Né? Seja eu gay ou seja eu hétero, eu quero que me tenham respeito. Agora, realmente, existe uma falta de respeito perante os alunos, perante as alunas, né? que não se comportam dentro daquela normatividade. Então, se você é um gay ou se você é uma lésbica e está dentro de uma escola, de um colégio, e você se comporta dentro de uma normatividade que você não tenha, que você não seja feminino ou que você não seja masculina, isso está muito bem. Agora, se você é um menino ou um rapaz feminino, é uma menina, uma moça masculina, ou se você é uma travesti ou um travesti, realmente sofre muito preconceito. Ainda há um ambiente hostil. E muito. Né? E aí você entra por questão de banheiro, questão do uniforme, né? Então tem todo esse... São talvez pequenos detalhes que causam um certo desconforto para esses alunos, né? E o que acaba causando evasão nas escolas. Né? Falam-se muito assim, por que hoje em dia, né, quando se fala da questão da travesti, da transexual, por que elas não têm... Porque não tem uma questão de escolha. Né? Justamente quando começa a discutir essas questões dentro da escola,
né, que você passa por lá da travesti, porque ela vai para a rua. Sim, ela vai para a rua por quê? Porque ela não tem escolha. Qualquer uma outra pessoa aqui pode ter uma escolha de querer ser uma prostituta, pode ser um mexer, mas eu tenho uma escolha de querer ser ou não querer ser. E geralmente a travesti não tem essa escolha, ela tem que sobreviver. E para onde ela vai para a rua. Então, assim, essas questões não se falam na escola, não se discute isso na escola. Né? Vamos aproveitar que a gente está nesse momento educativo aqui para traduzir alguns termos assim para a população em geral, né? Por exemplo, LGBT. O que significa exatamente? LGBT, da onde surgiu essa nomenclatura LGBT? A Conferência Nacional de Políticas Públicas para a População LGBT, que aconteceu em Brasília em 2008, aonde todas essas 5 letrinhas estavam presentes, e aí todo mundo se falava assim, no LGBTT, transgênero, e aí toda essa população pertencente a este grupo chegou à conclusão que essa população precisava de uma identidade. Como eu vou identificar o L? O L, lésbica, o G, gay, o B, bissexual, o T, travestis e transexuais. Então, esta população passou a se autoafirmar como LGBT, e sendo esses sujeitos. E não se usa mais falar transgênero. Não se usa mais transgênero, agora é LGBT. E até antes dessa conferência, e quando surgiu essa coisa um pouco mais política, chamavam de GLS, que era simpatizante. Que era simpatizante, era uma coisa muito comercial, não tinha um cunho de uma luta por direitos. E aí depois surgiu chamando-se de GLBT, o gay, né, vinha o gay, a lésbica, o bissexual, travestis, transgêneros. E foi nessa conferência que também se buscou, para dar uma visibilidade maior, a lésbica, na frente do G, que seria o do gay, né? Porque é mais uma forma de que a gente fala tanto vamos tratar as diferenças, né? E quando se falava do G, que era o gay, era uma forma de mais uma vez a sociedade ou essa minoria, que não é uma minoria, está empoderando novamente o homem. Então, quando passa o L para frente, é uma forma de dizer assim, não, vamos trazer a visibilidade da mulher, né? Então ficou a lésbica, o gay, o bissexual, a travesti, o transexual. Carol, rapidamente vamos traduzir homofobia? Homofobia, medo, ódio, intolerância, falta de respeito ao próximo, isso tudo que comete a homofobia, né? Na verdade, a falta do bom senso, do respeito ao próximo. Eu não quero que ninguém goste de mim, mas sim que me respeite. Ok, vamos fazer mais um breve intervalo, em questão volta em instantes, até já. O Em Questão está de volta com o tema Visibilidade LGBT. E os nossos convidados são a Carol Ferreira, que é conselheira estadual de Políticas Públicas LGBT do Governo do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Grupo da Diversidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O Antônio Pinheiro, que é mestre em Educação pela UERJ, professor da Rede Estadual de Ensino e da FAETEC também. E o Marcelo Prata, que é mestre em Serviço Social e assistente social do CDDH de Petrópolis, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. A gente falou aí dos avanços, mas apesar dos avanços, ainda existem muitos casos de discriminação. Marcelo, quais são os casos mais comuns que vocês têm atendido lá no CDDH? Olha, a gente tem atendido bastante casos de violência familiar, né, que ainda a aceitação familiar da pessoa homossexual ainda é pesado, por mais que se discuta, por mais que se tenha na novela, por mais que se tenha no jornal. E a questão da violência escolar, promovida por professores, diretores e que chega nos alunos, né? E aí a gente sempre faz uma avaliação de que a família exclui, né? O primeiro núcleo social que a gente está inserido é a família exclui
E aí a escola também exclui, e aí é que a gente vai ver a questão, por exemplo, das transexuais, que não tem o respeito do nome social, que já é um direito garantido. Já é um direito, né? E o professor não chama, e aí ela se sente violentada nesse direito e abandona a escola. Também recebemos questões do mercado de trabalho, né? Porque às vezes a travesti faz um concurso para ser secretária, ela passa e ela acaba virando meio que faxineira, né? E aí não tem a questão do nome garantido. E muita questão de assédio moral é muito forte nas empresas com a questão LGBT. Então a gente está recebendo muito essas demandas, né? E a gente acaba também fazendo uma parceria com o Centro de Referência LGBT de Caxias, que é o mais perto, apesar de ter o de Nova Friburgo, né? Que é para atender a região serrana. Mas fica mais longe. E aí a pessoa, por causa da distância, acaba não recorrendo a esses serviços. Né? Carol, e lá no grupo da diversidade? Vocês recebem casos assim também? Sim, nós recebemos muitos casos de questões de agressão das profissionais de sexo, as travestis, que têm necessidade de estarem lá fazendo o programa para se manter. Até porque o mercado de trabalho exclui elas da sociedade. Muitas delas, quando chegam a nos procurar para pedir apoio, elas dizem que o chefe disse, olha, ou você sai comigo ou eu vou te mandar embora. Então, elas são obrigadas, no seu ambiente de trabalho, a continuarem se prostituindo, porque senão elas não permanecem no trabalho. E aí, elas saindo do trabalho, são obrigadas a voltar para a vida de prostituição, de ser profissional de sexo. Então, muitas procuram que as cafetinas ou os cafetões batem nelas para pedir a multa, né? O dinheiro que elas têm que pagar por semana. E muitas delas, às vezes, não conseguem, atendem 1 ou 2 clientes e aí precisam de pagar aluguel, sustentar a família, porque a família é a primeira a discriminar, mas num caso de falta de parentes, necessidade, é essa travesti que é profissional do sexo que vai sustentar essa família, que vai levar, né, o pão de cada dia para aquela família. Vamos falar um pouquinho de iniciativas para promover essa visibilidade LGBT? Por exemplo, aqui em Petrópolis, o CDDH. O CDDH essa semana, junto com o Centro de Referência em Direitos Humanos, a gente está promovendo a 3ª caravana de direitos humanos, e esse ano foi escolhida o tema diversidade cultural e visibilidade LGBT. Então, qual é o processo das caravanas? Sempre temas emblemáticos da sociedade. E aí a gente acabou vendo que na cidade, apesar da gente saber que tem muitos gays, muitas lésbicas, ainda há uma invisibilidade, né? Hoje a gente estava até percebendo que a gente não conseguiu, por exemplo, que as transexuais viessem, né? Até porque elas também não andam de dia na rua, né? Então, assim, e aí a gente começou essa semana, ontem teve uma intervenção de rua, que foi vestido de noiva, e foi muito interessante o chegar da população até a gente, para falar que é legal, que não é. Hoje a gente está aqui na fase discutindo, né, a gente fez um fórum, e aí discute saúde, educação, direitos, né, e é o primeiro pontapé que a gente está dando. Amanhã a gente vai ter a questão dos filmes, do cine debate LGBT. São 4 filmes, tem até 2 que são produzidos aqui na cidade, com transexuais aqui da cidade que produziram. Na verdade, essa caravana é quase que um programa permanente do CDDH, né? Vocês Isso. dando A gente começou com a questão da saúde mental, que também é uma população invisível. Aí a gente foi para a questão da moradia, que era uma coisa que estava muito forte. E agora a gente veio com a população LGBT. Né? E aí na sexta-feira a gente conseguiu que os artistas locais se mobilizassem para fazer um show de fechamento, né, com intervenções culturais. Vai ter oficina com a Rosa Paranhos, que é artista plástica, Tribo de Gonzaga, Cat Suite. Então, assim, a nossa ideia é tirar, na realidade, essa questão LGBT dos armários e partir para a discussão mesmo com a população, com a Secretaria de Educação,
com a assistência social, enfim, então a gente... Utilizando muito a cultura, muito né? a cultura. Como viés, né? Como viés, até porque como a cidade é pequena, todo mundo se conhece, né? E ainda fica aquela coisa, será que vão falar que eu sou gay? Será que eu não sou? Né? Então a gente vai tentar aglomerar e tentar montar grupos de trabalho, que foi o que a gente fez, que deu muito certo para estar acontecendo essa semana, que é a população se juntar com a gente e a gente, a partir do que eles trazem, construir o que a gente construiu essa semana. E está sendo muito legal. Né? E alguém contribui mais. Carol, no âmbito do governo do Estado. Chegou, né, a parte do governo do Estado. O governo do Estado ele vem implementando políticas públicas, ele tem um programa de autoafirmação, que é o Programa Estadual Rio Sem Homofobia, que atende a amigos, familiares vítimas de homofobia. Tem uma equipe intermudisciplinar que acolhe não só o usuário LGBT, mas a família e amigos de psicólogo, assistentes sociais, advogado. Aí é muito bacana dizer o seguinte, que o que eu faço em situações de homofobia? Aonde eu vou procurar? Tem um 0800 que você pode estar ligando de celular, de aparelho fixo, móvel, que é o 0800 0234567. 0800 234567. O que acontece a partir dessa denúncia, que a pessoa liga para o 0800? A partir dessa denúncia, ela é apurada, encaminhada à equipe intermudisciplinar, onde... se for um caso de demanda jurídica, esse advogado do Programa Estadual Rio Sem Homofobia, ele vai estar ligando para estar marcando um horário e assim, então, dando encaminhamento a esta demanda. Lembrando que o Programa Rio Sem Homofobia, ele é um programa que é composto por 5 centros de referências, que inclusive o CR Baixada 1, que funciona em Duque de Caxias, ele atende a população de Petrópolis por ser mais próximo da cidade. Então, só para concluir, a importância da criação desses centros de referência. Quer dizer, a partir de agora, a população LGBT já tem realmente um local para onde procurar seus direitos, informações, né? Sim, e a importância do centro de referência não é só atender as pessoas que são vítimas de homofobia, mas também de capacitar, falar dos seus direitos também e trazer a comunidade para conhecer o outro lado da realidade dessa população, né? Então, dali desse centro, ele vai, sim, atender a demanda das LGBT de agressão, aos familiares que muitos não sabem o que fazer com seus filhos, pais e amigos, e também capacitar as pessoas que queiram aprender também sobre os direitos da população LGBT. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muito a participação dos nossos entrevistados hoje. O Em Questão vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Espero você. Até lá!